Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um GuiaCast aqui na cobertura do Frotas Conectadas 2022, onde temos por objetivo promover a interação da indústria automobilística com a indústria de tecnologia. Eu estou recebendo aqui o Cal, que ele é fundador do Blockchain Hub, é uma comunidade feita para compartilhar e se conectar, aumentando a rede de blockchain ao redor do mundo. Cal, seja muito bem-vindo, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho aqui no GuiaCast. O seu tema aqui no Frotas Conectadas foi a automação em blockchain na cadeia de transporte e logística. Você, como fundador do Blockchain Hub Brasil, como a gente falou, promover, todo esse conhecimento à rede de blockchain. Gostaria que você pudesse falar para a gente um pouquinho sobre o Hub Brasil, qual foi o objetivo do seu tema aqui e a mensagem principal que você gostaria de passar associada à blockchain, principalmente Blockchain Hub. O Blockchain Hub é uma comunidade voltada a desenvolver pesquisa local, pesquisa no Brasil, porque nós somos fundados por uma entidade canadense, que hoje é uma entidade global, chamada Blockchain Research Institute, e a Ecolab, que é uma entidade do Rio Grande do Sul, que tem um foco de pesquisa, ensino e desenvolvimento de tecnologia em torno do blockchain. A nossa missão é bem evangelizar mesmo, é falar o seguinte: blockchain não é uma tecnologia como todas as outras, é um esporte coletivo, ou seja, você não vai ser ninguém no blockchain sozinho. As empresas precisam desenvolver uma cultura de compartilhamento de dados, sem ter medo de entregar segredos próprios ou sem ter medo de se tornar menos competitivo, e entender hoje que a partir de coisas como blockchain, inteligência artificial, internet das coisas, software livre, a tecnologia não é mais vantagem competitiva. A vantagem competitiva vai vir de níveis de serviço que você vai dar para o cliente. Não investir numa tecnologia como o blockchain, não se reunir em torno da discussão do blockchain numa entidade comum do transporte ou uma entidade que cuide da logística e da cadeia de suprimentos, é deixar que alguém faça isso por você. E aí você vai perder efetivamente competitividade no setor. Então, a minha principal mensagem é: sentem, conversem, entende o que essa porcaria quer dizer e comecem a entender que o cara que está ali do teu lado, ele não está lá mais para roubar o seu cliente. Talvez esse cara vai ser o cara que vai ajudar você a conquistar uma carga que hoje você não consegue, ou conquistar um contrato que hoje você não consegue fazer sozinho. E o blockchain tem como trazer eficiência e eficácia nesse processo para que as empresas possam competir nesse novo cenário que está se desenvolvendo. Nós estamos vendo um esgotamento das cadeias de suprimento mais longas para cadeias mais curtas, mais fortalecidas. Nós estamos vendo a diminuição do tamanho das cargas com aumento de frequência. Como a gente vai se adaptar a isso? Sozinho, pode ser que muita gente que está ficando eficiente torne-se eficiente no mercado que está morrendo. E a hora que esse mercado acabar, eles vão ser mais uma Nokia da vida, uma Blockbuster da vida, uma empresa que teve o mercado na mão, mas não conseguiu se adaptar à mudança que ele passou, e aí acabou ficando para trás. Em se falando do blockchain, a aplicabilidade principalmente na cadeia de transporte e logística, porque assim, muito se fala de blockchain, mas pouco se sabe da aplicabilidade. Como que realmente a gente consegue aplicar o blockchain, principalmente na cadeia de transporte e logística, e como isso pode se tornar um diferencial para que as empresas não se tornem, como você falou, um blockbuster do transporte? A gente tem que olhar de duas formas. Aplicações que tragam eficiência para essa indústria. Então, são aplicações que vão diminuir o custo de transação. Então, digitalização de documentos, cadeias seguras de transporte de informação, contratos inteligentes para administração do fluxo de informações e fluxo financeiro. Então, você tem toda uma área
ideia, né, que muitas empresas de tecnologia podem, né, oferecer de você trazer eficiência para o teu processo. Mas, de novo, né, no mercado que está morrendo, você ser eficiente nele só vai acelerar uma coisa, né, o seu fim. A gente tem que começar a ser eficaz. E aí tem que olhar como eu transformo o meu negócio num negócio mais inclusivo. Como eu consigo atender um público maior, gerar mais receita. E ao gerar mais receita, eu criar uma exponencialidade dentro do meu negócio que permita que eu atenda mais gente. E é uma regra que a gente fala, a regra da abundância, né? A abundância não de você ter uma frota muito grande, mas você ter acesso ao que você precisa na hora que você precisa, na quantidade que você precisa. Ou seja, por meio do blockchain você tem acesso a motoristas, você tem acesso a estruturas de armazenagem, transbordo ou qualquer outra coisa, e acesso até a caminhões. Ou seja, uma transportadora hoje pode competir no mercado onde ela não atende, mas ela pode fazer isso sem investir em equipamento, sem investir em infraestrutura, apenas estabelecendo parcerias na condução do negócio por meio de uma cadeia segura de dados e de pagamentos em volta do próprio blockchain. Qual que é o papel do Blockchain Hub Brasil, principalmente, se você falou nesse contexto de conscientização, mas as empresas que tiverem interesse nesse processo de implementação, serem uma empresa consciente, sabendo que precisam implementar e aplicar, o que é que eles precisam fazer para realmente colocar em prática na empresa? É falar com vocês, é falar como que funciona essa etapa mesmo de conscientização e implantação nas empresas de transporte, principalmente? Primeiro passo, a gente desenvolve conhecimento local, ou seja, nós vamos desenvolver pesquisa. Segundo, nós vamos desenvolver ensino e aprendizado para quem participa. Aprendizado isento, né? Hoje, as grandes instituições que estão ensinando blockchain ou são universidades e elas estão um pouco ainda despregadas da ponta do que está acontecendo, ou são pequenas instituições que foram compradas por empresas que querem utilizar a educação como forma de atrair clientes. Então, nós queremos atuar nesse mercado trazendo certificação e aprendizado de blockchain não só na parte de tecnologia, mas mais na parte de negócios, para ensinar você a fazer negócio com blockchain, não só programar ou para que serve a ferramenta, mas o uso dela. A terceira, a gente vai começar a desenvolver, né, até daqui umas semanas nós vamos ter a primeira mesa redonda de discussão do que seria necessário para uma política de uso de blockchain para apresentar para o governo federal e para os governos estaduais. Então, a gente pode também trabalhar nisso, quais seriam as mudanças que o setor de transporte precisa para a adoção dessa tecnologia ou que essa tecnologia exige quando a gente começa a adotá-la. E, por último, articular esse setor para definir uma camada de padrões de dados comuns, aonde as tecnologias vão ser construídas para acessar esses dados e aí melhorar o nível de serviço individualmente. Você não compete no nível do dado, mas você compete na aplicação e do nível de serviço da sua empresa. E aí a gente acaba um pouco com aquela idiotice de falar os dados são o novo petróleo. Né? Tem coisa a ver, mas os dados bem usados são o novo petróleo. Você querer pegar esses dados e guardar, encapsular, né, e falar isso aqui é a minha propriedade, o que você está fazendo é você está queimando esse petróleo para gerar gás carbônico. Agora, quando você pega esse petróleo, né, esse dado, compartilha dentro da sua cadeia e estabelece uma cadeia segura e confiável de entrada e saída de dados, todo mundo ganha, você inclusive. Ou seja, eu não preciso redigitar documento de motorista, que nem nós falamos ali dentro, eu não preciso redigitar documentos fiscais, né? Isso vai vindo de origem, eu só vou adicionando a minha camada em cima. Só isso já tem um ganho enorme de eficiência, isso tem um ganho enorme de eficácia. Se a gente consegue que, né, os sindicatos, as federações, as confederações sentem e falem, nós vamos estabelecer um padrão de dados para a cadeia de suprimento, em conjunto com as fábricas, em conjunto com os varejos e tudo, falar, olha, o caminho é esse e as aplicações são construídas em cima disso, e aí o governo pode utilizar isso também, aí nós chegamos na situação ideal. Então, o que a gente pode fazer é ajudar esse setor a se articular, oferecendo conhecimento, pesquisa e serviços para que a tomada de decisão dos players seja embasada. Eu não estou aqui para dar regra ou falar, não, eu estou aqui para tirar a fricção nos processos de adoção da tecnologia, acelerando eles ao máximo possível por meio de conhecimento e pesquisa e capital social dentro e fora do Brasil, que poderia acelerar esse negócio.
Tá aí, pessoal, Carl Amorim, que é fundador do Blockchain Hub. Se você quiser saber um pouquinho mais, entre em contato com o Hub para poder se aprimorar e conhecer o que significa utilizar o blockchain na sua cadeia de suprimentos. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain e, se possível, também deixar uma avaliação e um comentário em ratedspodcast.com/guiacast. Eu sou o Rodilson Silva, que te envia um GuiaCast. Abraço a todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.